Boa tarde a todos. Solicito aos seus vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência, e os seus lábios falam para o mal. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 23 de julho de 2019, expediente, requerimentos números 364 a 366/19, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 661, 662/19 e requerimento número 367/19, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento, Paiol. Requerimentos números 368/19, 369/19 e indicação número 663/19, todas de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 664/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 665/19, de autoria do vereador João Batista Belloli. Requerimento número 370/19, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Era isso, presidente. Terminado o expediente e não havendo nada na tribuna livre, passamos para o área político. Então, com a palavra o vereador Aldinei Poterec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Tá. Não, tá. Você está sendo sovos? Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, pela TV Cidadã, pelas redes sociais, eu venho falar mais um pouco, senhor presidente, do assunto que eu falei na tribuna aqui dessa casa no dia de ontem, acerca da PEC 45, do projeto de emenda constitucional que está tramitando na Câmara Federal, que trata da reforma tributária. Eu falava ontem acerca de que essa reforma, do jeito que ela está proposta, ela é muito prejudicial tanto para o cidadão comum, quanto para os estados e municípios. O cidadão comum, porque, além dos 5 impostos que a reforma se propõe a extinguir, nos primeiros 2 anos, uma proposta de 10 anos, vereador Zairo, porém, nos primeiros 2 anos será criado um novo imposto, o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e que o cidadão, além de pagar os 5 impostos que já se pagam, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICS, vai ainda pagar o IBS. Só depois de 2 anos é que começa a reduzir as alíquotas por 1/8, por 8 anos, 1/8 ano a ano, que vai diminuir as alíquotas desses 5 impostos e vai aumentar a alíquota do IBS. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, no final, nos primeiros 2 anos, se essa reforma for aprovada do jeito que está, todo cidadão vai pagar um imposto a mais, vereador Paulo. Isso vai refletir diretamente na cesta básica do cidadão. Quando o cidadão for comprar lá o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, o seu óleo de soja, ele vai estar pagando um imposto a mais, vereador Toninho da Embralite. O segundo é que os estados e municípios perdem a sua autonomia financeira quando diz respeito à aplicação dos recursos do ISS, no caso do município, e dos estados do ICMS, vereador Zairo, no caso dos estados. Por quê? Porque esse projeto de emenda constitucional cria um comitê gestor e esse... Vereador Aldinei, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Toninho, pelo seu tempo. Esse comitê gestor, então, como estava falando, ele que vai ficar responsável de fazer a gestão
desses recursos que serão arrecadados. Ou seja, o município perde a sua autonomia financeira. Não será mais o município, o gestor do município, que vai dizer, né, aonde ele acha melhor implantar ou aplicar esses recursos oriundos desses impostos. E o terceiro, que além de criar mais um novo imposto nesses primeiros 2 anos, ele ainda, vereador Paulo, eu tenho aqui a PEC que está tramitando, e ele faz uma alteração aonde os bens, vereador Zairo, os bens, aliás, a locação de bens, vereador Toninho, a locação de bens também será tributada com imposto. Ou seja, aquela pessoa que durante a vida toda trabalhou para chegar no final da sua vida, além da sua aposentadoria, por exemplo, ter 1, 2, 3 casinhas alugadas, para garantir uma aposentadoria um pouco melhor, ele vai pagar imposto sobre aquilo que ele recebe de aluguel. Além do imposto de renda, que ele já é obrigado a declarar anualmente, ele vai pagar o imposto. Não paga, vereador Ademir. Não se paga o imposto sobre o aluguel. Entendeu? Ou seja, mas além do imposto de renda, vai se pagar o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Ou seja, então, por isso que ontem eu que levantei aqui nessa tribuna e falei que nós, como Câmara de Vereadores de Criciúma, uma cidade como a cidade de Criciúma, que é uma cidade polo da nossa região, deveríamos propor um seminário regional para que nós pudéssemos discutir o impacto da reforma tributária na vida do cidadão comum, na vida dos nossos empresários da região e também em todos os municípios, porque todos nós, direta ou indiretamente, seremos afetados por essa reforma. Por isso que eu trouxe essa discussão. Estou sugerindo que nós possamos fazer, de repente, esse seminário e que a Câmara de Vereadores de Criciúma, né, possa levantar essa bandeira para, junto dos nossos deputados federais, as associações comerciais, as associações industriais, as associações dos municípios, as câmaras de vereadores dos municípios, nós possamos nos unir em torno dessa PEC, a fim de que nós possamos ver aquilo que vai ficar melhor para o cidadão e para todos os municípios. Eu quero ainda falar, que não vai dar mais tempo, mas eu vou trazer em outra oportunidade, eu vou falar daqui de algumas propostas. Vereador Aldonir, tem mais 3 minutos e 30 pelo vereador Dailton Feuso. Agradeço ao vereador Dailton Feuso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui algumas mudanças que poderiam ser feitas, que impactariam de forma significativa. Por exemplo, eu estive conversando com um advogado tributarista, né, e ele traz algumas ideias, algumas propostas, vereador Zairo, daquilo que poderia ser feito. Por exemplo, né, nós poderíamos fazer alguns ajustes naquilo que trava o desenvolvimento econômico dos estados e municípios. Por exemplo, ele traz aqui, no âmbito da Constituição Federal, poderia ser proibido criar ou majorar tributos por medida provisória. Era um exemplo disso. O Estado, nós estamos agora passando por um momento que o Estado tem alguns incentivos fiscais de gaveta, que alguns grupos eram beneficiados por incentivos fiscais que não passavam pelo crivo da Assembleia Legislativa, mas que por decreto eram feitos e beneficiavam alguns grupos, algumas regiões acerca disso. Nós temos um exemplo, vou dar um exemplo claro do que acontece no nosso Estado. Hoje o ICMS do Estado de Santa Catarina, quando se trata de confecções, da indústria da confecção, o Estado de Santa Catarina, ele cobra em média 3,8% de ICMS sobre a indústria da confecção, malharia, têxtil e assim por diante. Mas na região lá de Blumenau, Indaial, Jaraguá, aquela região de lá, qual é o imposto lá, vereador Zairo? É 0.
É zero, não se paga, enquanto o restante do Estado paga 3,8%, que se comparar, vereador Ademir, com aquilo que acontece no Rio Grande do Sul, que é 18%, nós estamos muito bem. Porém, se você comparar a região sul aqui, que é a região mais pobre do Estado hoje, infelizmente, a nossa região sul hoje é considerada a região mais pobre do Estado de Santa Catarina. Se nós considerar a nossa região aqui, com relação à região do Vale do Itajaí, por exemplo, nós estamos pagando caro, porque lá não se paga nada de imposto. De imposto. Então, a concorrência verdadeira, isso mesmo, vereador Toninho, é uma concorrência desleal. E isso aconteceu ao longo dos anos de alguns governos que se passaram e que deram esses benefícios fiscais. Não foi de maneira impessoal, vereador Salésio, mas foi, infelizmente, foi de maneira pessoal, de fato. Foi se pensado naquele grupo, naquela região e não no estado de Santa Catarina. Então, assim, só para nós termos uma ideia do que acontece na questão tributária. Eu sei que a questão tributária, ela é bastante complexa para todos nós, e aí eu não sou da área tributária, não sou da área financeira. Nós temos aqui vereadores que já trabalharam na área financeira, que têm um conhecimento maior, o próprio vereador Ademir tem um conhecimento muito maior na questão de economia, mas eu sei de uma coisa, que se nós, como vereadores da cidade de Criciúma, como vereadores que somos da cidade polo do sul catarinense, se nós não nos mobilizarmos, se nós não nos levantarmos essa bandeira, nós podemos de repente ficar devendo não só para Criciúma, mas para o sul do estado. E pelo contrário também é verdadeiro. Se nós, vereador Júlio Kaminski, levantarmos essa bandeira, abraçarmos essa causa e trabalharmos para que essa reforma é necessária, mas que ela seja feita de maneira que não venha impactar tanto na vida do cidadão como ela está proposta. Nós voltamos a falar sobre isso em outras oportunidades. Obrigado, boa tarde. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30 por este vereador. Registro a presença do intendente do Rio Maina, senhor Jorge Bonassa. Obrigado pela presença. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Eu gostaria novamente de levantar um assunto que tem tudo a ver com a nossa sociedade, a nossa cidade, a região, o estado, o Brasil. O mundo inteiro hoje, na verdade, hoje nós temos um problema sério com a questão dos dependentes químicos. Hoje nós temos na nossa cidade mais de 4.000 pessoas que infelizmente, estão no vício da maconha, da cocaína, as heroínas, o crack. E isso tem levado as pessoas a abandonarem a sua casa, abandonarem o seu casamento, abandonarem a sua família e viverem aí na rua, se tornando pedintes. Isso tem incomodado, não sei se incomoda Vossas Excelências, mas tem incomodado a gente porque é um ser humano, é uma alma que está ali, é um pai, é um filho, e muitos de nós, eu tenho certeza, em 2020, vereador Toninho, eu estou completando 30 anos de pastoreio titular, e nesses 30 anos nós temos procurado desenvolver um trabalho justamente na restauração, na recuperação dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Muitos, quando encontram essas pessoas, se elas estão andando no lado direito, eles vão para o lado esquerdo. Se perdeu a paixão, se perdeu o amor, se perdeu o respeito e o carinho por essas pessoas, mesmo que essas pessoas hoje, infelizmente, elas perderam a sua dignidade, elas perderam o respeito, mas nós não perdemos o respeito, nós não perdemos a nossa dignidade, e nós temos que procurar ajudar essas pessoas a recuperar a sua dignidade, a sua autoestima. E nesses 4 anos
de uma maneira bem específica, nós temos um nosso centro de recuperação aqui na cidade de Criciúma, e só ali no nosso centro de recuperação já passou mais de 500 pessoas no centro de recuperação. Boa parte dessas pessoas, graças a Deus, elas recuperaram a sua autoestima, recuperaram a sua dignidade, recuperaram o seu casamento, recuperaram a sua família. E isso, com certeza, eu posso dizer que vale a pena investir. E quando, na maioria das vezes, o poder público ele fica de braço cruzado, ele não investe, né? Tem hoje um trabalho feito pelo governo federal, através do Senad, e é tão difícil conseguir um recurso via o Senad, como é aqui no estado também, e no nosso município tem o CAPS, mas o CAPS não é uma internação, essas pessoas precisam ser tiradas das ruas e dar dignidade, dar uma roupa, dar comida, dar um alimento, trazer uma palavra de Deus. Com certeza, a ausência de Deus na vida dessas pessoas, que levam as pessoas justamente a conviverem nesse mundo terrível, que é o mundo das drogas. Hoje, em Criciúma, como eu falei aqui, tem mais de 4.000 dependentes químicos. E na nossa cidade não tem 10 comunidade terapêutica na cidade. Não temos aqui 10, não chega a 10, vereador Ademir. E a demanda é grande, né? E nós, como sociedade, principalmente nós, Câmara de Vereadores, senhor presidente, nós temos que levantar essa bandeira. Eu tenho levantado, porque entendo que são pessoas, são almas, são vidas que estão ali, e nós somos procurados quase que diariamente, vereador Paulo, por mães desesperadas, porque o filho está no mundo das drogas, e geralmente tem clínica que cobra um preço absurdo, né? Tem clínica aí que cobra, ultrapassa mais de salário mínimo por mês, 1,5 salário por mês, e essas pessoas não têm condições. E nós sempre nos colocamos lá à disposição para poder ajudar essas pessoas, dar uma dignidade, levantar a autoestima dessas pessoas. O ser humano tem sim recuperação. O dia que nós achar que o ser humano não tem recuperação, nós temos que morrer. Nós temos que pensar que o ser humano tem recuperação, como nós acreditamos no Brasil, como nós acreditamos em nossa cidade, como nós acreditamos em nosso estado. Eu acredito, tenho essa esperança, vereador Zaino, de dias melhores. Não é utopia, é acreditar, né? É crer em algo superior a nós. E aí vem o lado religioso, aí vem o lado de Deus, da pessoa de Jesus, de acreditarmos que existe sim solução, existe sim uma recuperação para o ser humano. Por isso que nessa tarde, senhor presidente, eu levanto esse tema, porque provavelmente no mês de agosto eu vou entrar com um requerimento solicitando uma audiência pública sobre esse tema na cidade, que é tão relevante. Isso envolve 4.000 pessoas, isso envolve 4.000 famílias, envolve uma multidão de gente na nossa cidade que precisam da nossa ajuda, precisam do poder legislativo agir também em favor dessas pessoas que estão tão distantes, no mesmo instante, estão tão perto de nós. É isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, ao público presente. Bom, pois bem, venho falar novamente um assunto que às vezes os vereadores me falam que só falo do SAER, mas vou falar novamente do SAER. Até porque hoje teve algumas informações de um vereador da Forquilinha querendo levar a base do SAER para o município de Forquilinha. Pois bem, o que eles querem levar é para aonde já existe um local que é do Corpo de Bombeiro. Hoje está desativado. Mas nós precisamos pensar para frente. O aeroporto de Jaguaruna, ele não vai ficar para sempre. Nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa região. Esse aeroporto ele pode ser lá na frente muito importante. E a hora que tiver voo comercial, cadê a base do Corpo de Bombeiro?
Vai ter que construir uma nova daí? Então eu acho que nada contra, né? Eu acho que precisamos de uma base nova do SAER. Precisamos, hoje está no local alocado. Só que eu sei, a nossa vontade, eu digo, a minha vontade é que fique em Criciúma. Hoje nós já temos algumas especulações, até conversando com alguns vereadores. Por que não levar essa base para o Rio Maina? Ao lado do Parque dos Imigrantes, onde tem um terreno da prefeitura, aonde vai dar mais segurança para aquelas pessoas que transitam no parque, vai ser mais um atrativo para o Parque dos Imigrantes? Ah, porque no aeroporto a logística é melhor, vai ter mais economia. Senhores, para mim, a segurança da minha família e das pessoas do município é mais importante que o litro de gasolina. É mais importante. E com certeza, a base do SAER, lá no Rio Maina, vai dar mais segurança para os riomainenses. Então, por isso que eu digo, eu acho que as coisas têm que ser feitas, nós temos que pensar grande, eu sempre falo, vamos parar de pensar pequeno. Nós precisamos desenvolver a nossa região. Criciúma é polo, Forquilinha é nossa irmã aqui do lado, nós precisamos crescer, desenvolver, precisamos de mais. Ah, o SAER vai para lá, tudo bem? Não, pode ir, Júlio Kaminsky, não tem problema. Eu acho que se tiver a oportunidade de ir para lá, mas se tiver uma base própria. Agora não adianta ficar fazendo remendo de novo. Vamos levar lá para um prédio, porque está parado. Então tem voo comercial, daí não tem mais a base do Corpo de Bombeiro. Então por isso que eu digo, vamos fazer as coisas com responsabilidades. Eu acho que assim, o vereador que propôs isso, devia se preocupar um pouco de levar mais empresas para lá para fomentar esse desenvolvimento da Forquilinha e trazer mais empresas, e por que não desenvolver esse aeroporto? Que é tão importante, vai ser bom para nós, vai ser bom para Criciúma, para toda a região. Então por isso que eu digo, vamos fazer as coisas com muita calma e cautela. Não ficar atropelando as coisas sem conversar primeiro. Então, gostaria então de deixar claro que pode ser feito no aeroporto? Pode, mas tem que ser conversado e tem que ser feita uma coisa bem feita para não ter esse tipo de problema. Então, deixo aqui a minha sugestão, né, que a minha vontade é que a base do SAER ficasse em Criciúma, e principalmente ali, vereadora Camila, vereador Júlio, vereador Edson, ali no Rio Maina, perto do Parque dos Imigrantes, com certeza vai dar uma qualidade melhor, uma segurança melhor para quem transita ali no parque, e vai ser mais um atrativo. Eu tenho certeza que vai levar muita gente para o parque para ver o pessoal do SAER, para ver o helicóptero, que isso chama muito a atenção. Então, deixo aqui os meus esclarecimentos. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente, em especial todos que nos assistem pela TV Cidadã, também pelas redes sociais. Senhores vereadores, hoje gostaria de falar um pouco sobre condomínios Minha Casa Minha Vida da nossa cidade. Os condomínios Minha Casa Minha Vida, a maioria deles tem suas dificuldades, em especial falando do condomínio Carmel, já isso desde o dia 15 de maio, com alguns blocos, segundo, terceiro e quarto andar sem água, às vezes chega água à meia-noite, madrugada, outros nem chegam. E há dias atrás já falei nessa tribuna que, juntamente com o síndico, juntamente com o sargento Severo, fizemos uma reunião lá, convidamos a Celesc, a Casan, Corpo de Bombeiro, também o secretário de Ação Social, Paulo César, e demos alguns encaminhamentos aí, uma proposta muito boa, de alguns moradores que se enquadram na tarifa social, ter a possibilidade de fazer o cadastramento, tanto na Celesc quanto na Casan, que isso vai contribuir para o bem dos moradores e para minimizar também uma maior tarifa, que isso dificulta para as pessoas que lá moram com baixa renda. Então,
falando agora há pouco com o secretário de Ação Social, vai levar a Secretaria de Ação Social com algumas assistentes sociais fazer os cadastros lá no condomínio. Deve ser na sexta-feira, em algumas sextas-feiras, para fazer esse cadastramento. Então é importante, senhores vereadores, eu percebo que às vezes o nosso município deixa a desejar. Foi implantado esse condomínio lá em 2011, por aí, né? E na verdade se tem o Carmel e se tem R$200 mil ainda disponível para colocar lá em serviços sociais. O que é que aconteceu? Foi entregue para as pessoas e o município não ficou orientando, contribuindo, ajudando, enfim, todos os setores da nossa sociedade. Eu acho que cada um de nós soubemos que hoje nós somos vereador. Eu acredito que podemos também fazer a nossa parte. Esse vereador estar lá sempre cobrando por parte dos serviços, daqueles que fornecem serviço, mas cobrando também do síndico, cobrando dos moradores, porque cada um fazer a parte dele, e eu peço aos moradores lá que contribua, ao síndico que faça a sua parte. A Casan também está tentando ver qual é o problema. Vereador José Paulo Ferraris, você tem mais 3 minutos e 30 cedido para o vereador Alisson Pires. Obrigado, vereador Alisson. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Então a Casan colocou lá um hidrômetro para ver a pressão da água e os engenheiros estão analisando se é a pressão, é a vazão, problemas do próprio condomínio. Então, dizer para os senhores que também não é só o condomínio Carmel que está com problema. Nós temos vários condomínios na nossa cidade. Condomínio Jardim União também com a dívida com a Casan, já aí ultrapassando R$500 mil. No Carmel está em R$2.200.000. Outros condomínios, São Diego com problemas também, né? Temos o Turim. Então temos esse condomínio Minha Casa Minha Vida que acabam, né, quando se constrói. É um sonho das pessoas em morar num condomínio que tem o seu apartamento. Mas eu vou dizer para os senhores, ainda hoje, falando com o Dr. Márcio Campos Neves, delegado de polícia, e falando sobre a importância de instalar na nossa cidade, quando for instalado, condomínios horizontais, não verticais. Porque se tiver problema numa moradia, com falta d'água, ou que não pagou sua energia, que não pagou a conta de água, é de uma casa, né? É de uma moradia, não de 270 apartamentos, de 300 apartamentos. Então é importante analisarmos, pensarmos, e o dia que o município, a Caixa Econômica, se tiver que passar por essa casa, projeto de lei, que venha para a construção de condomínios verticais, é importante nós olhar com carinho, que parece que não é viável na nossa cidade. Se nós olharmos outros condomínios, Z2, né, uns condomínios aí que é um pouquinho mais caro, não vimos esse tipo de problema. Então é importante analisarmos. Queremos contribuir, vou dizer para os senhores que, se for preciso, todo dia eu estar no condomínio Carmel, e vou estar, até que se tome um encaminhamento. E se for a partir daí, tem outros condomínios nos procurando também, que se possa ajudar e contribuir. Eu acho que vale a pena nós estarmos junto com essas pessoas, porque é indo ali, acompanhando, que a gente percebe o quanto tem de necessidade. Vereador Pastor Jair, seu discurso aqui foi muito importante. Quantas pessoas que vivem no problema da droga, uma situação difícil, né, com a própria saúde, com o próprio poder econômico, que às vezes não existe. Então é importante nós estarmos juntos, governo municipal, todos estão, parece que as coisas estão indo muito bem. A Casan, Celeste estiveram lá. Eu acredito que vamos dar um passo positivo para que o condomínio Carmel, que ali mora famílias e bem, e nós precisamos estar juntos nessa conquista. Espero que Deus abençoe a cada um que mora lá e nos abençoe para estar junto nesse processo, para que aquele condomínio viva um novo momento. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski.
Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Só aproveitar o gancho do vereador Paulo, que veio discutir agora na tribuna a respeito dos programas habitacionais, e dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, ele veio para combater o déficit habitacional no Brasil, que se vinha aumentando nos últimos anos, mas o que a gente consegue analisar é que ele não diminuiu, o déficit não diminuiu com o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é uma boa ideia, sim, eu acho que ele não pode ser ignorado pelo governo federal, mas ele precisa ser aprimorado. Porque o que acontece? Né? Esse programa ele surge nas cidades para diminuir o déficit, mas o déficit é a pessoa ter uma moradia de qualidade, é ele ter acesso à estrutura funcional da cidade. E quando esses programas chegam na cidade, não existe um tempo preparatório para a instalação deles. Então, onde que tem... se começa, na verdade, com a instalação. Quando se instala um programa, um desses condomínios, geralmente se procura um terreno. E as cidades não têm terreno nas áreas urbanas. Então, já se começa com terrenos nas áreas marginais da cidade. E, obviamente, aí a questão da problemática é maior. Né? Então, não se dá tempo para o poder público fazer uma pesquisa, fazer eu sei porque a Caixa Econômica não dá realmente tempo, né? Ela quer agilidade nesses programas, né? E para o poder público, tu negar um programa desse habitacional que vai diminuir o déficit, para explicar isso para a população é muito difícil. Mas aí a gente vê casos como esse, que as pessoas... A questão também da estrutura do modal, né? A gente sabe também que isso dificulta muito, porque numa região onde não tinha uma localidade com 1.000, 2.000 pessoas e, de repente, chega esses condomínios que instalam mais ou menos 4, 5 mil pessoas. E como funciona a questão da estrutura, né? Então, não se pensa realmente nisso, né? Então, esses problemas vão ser gerados. Então, eu acredito que, sim, isso futuramente tem que ser estudado a respeito de como o Paulo vem aqui dizer que o delegado disse que tinha que ser, na verdade, conjuntos horizontais. Eu acho que a questão de pensar para frente, de saber realmente, como o vereador Tita falou aqui anteriormente, nós somos uma cidade polo, isso tem que ser planejado, né? E, mais uma vez, eu trago aqui nessa casa a questão do planejamento, que é muito importante para uma cidade com a quantidade de habitantes que nós temos e com o déficit habitacional também que vem crescendo no município. Obrigada. Com a palavra o vereador Salles de Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e 30. 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Ademir Honorato e 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Agradecer o tempo destinado pelos meus colegas. Eu vou abordar 2 assuntos hoje, a questão do financiamento, né, que nós estamos para votar hoje, dos 30 milhões para lâmpadas de LED, e depois vou abordar a questão da multa, né, que ontem a gente viu uma defesa ardente aqui, da apuração de responsabilidade sobre multas de parcelamentos. Isso tem que valer para todos, para Chico e para Francisco. Então, quem sabe a gente aproveita a empolgação de ontem, estabelece para todas as multas de todos os parcelamentos votados por essa legislatura, para não fazer seletividade, quer dizer, para um serve o conceito, para outro não serve. Mas vamos lá, sobre a COSIP, quem está nos escutando, eu vou apurar os números de 10 meses. E vou mostrar uma conta para vocês, demonstrando que o financiamento pretendido ele é desnecessário, para não usar um termo deselegante, como costuma falar o vereador Kaminski. Então, de qualquer maneira, pretendo tomar uma ação imediata em relação a essa tentativa de financiamento. Em julho do ano passado, a COSIP arrecadou 1.510.000 e gastou 1.300.000. Em agosto, arrecadou 1.446.000, gastou 1.135.000. Em setembro, arrecadou 1.412.000 e gastou 1.275.000. Em outubro, a COSIP arrecadou 1.537.000, gastou 1.399.000. Em novembro, gastou 1.540.000, gastou 1.243.000. Em dezembro, arrecadou 1.650.000, gastou 1.813.000. Em janeiro, arrecadou 1.857.000, gastou 853.000. Em fevereiro,
arrecadou 2.490.000, gastou 2.092.000, em março 2.593.000, gastou 863.000, e por fim, completando 10 meses, em abril, arrecadou 1.882.000 e gastou 1.152.000. Só em 10 meses, vereador Júlio Colombo, sobrou 4.769.000. Isso daria para adquirir 9.540 luminárias LED, última geração. Quer dizer, mais 10 meses, mais 9.000. Até o final do mandato, tranquilamente, toda a cidade de Criciúma, os 25.000 pontos, daria para a gente fazer sem nenhum tipo de financiamento. Então, eu considero totalmente descabida a proposta de fazer esse financiamento, para não usar o termo que essa tentativa merece. E aí fui analisar melhor essa história, porque foi licitado 5.000 pontos, e o que nós estamos pagando, essas luminárias, essas 5.000, ou elas são de prata, ou elas têm algum pacotinho que vem dentro, alguma coisinha a mais. Porque não pode o que foi licitado. Então, amanhã irei ao Ministério Público da Moralidade para que seja questionada essa planilha dessa licitação. Há pouco tempo nós tivemos, vereador Jair, a malfadada licitação do buraco da Centenário, e várias ilegalidades foram levantadas pela promotora. Eu acredito que o preço que nós estamos pagando por essas 5.000 luminárias é algo assim que chama muito a atenção de quem é do ramo e quem é da área. Com 30 milhões, daria para a gente iluminar toda a ANREC, presidente Miri. Toda a ANREC, não Criciúma. Ou nós vamos, então, super mega faturar essa história. Aí tudo bem, aí está certo. Pode gastar 30 milhões. Então, é um financiamento totalmente desnecessário, totalmente imoral. Por isso, já adianto o meu voto contra. O segundo assunto, então, é sobre essa história das multas. Porque ontem foi unânime nesta casa que uma multa de 2 milhões não é algo trivial. Deve ser apurada a responsabilidade de quem gerou esta multa. Só que esta casa aprovou um outro parcelamento, que gerou também uma multa de 3 milhões, em situação econômico-financeira do município bem melhor. Ora, se você vem para a tribuna e defende que tem que haver apuração de quem gerou essa multa de 2 milhões, por que a outra não, vereador Salésio? Quer dizer, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Então, eu proponho que todos os parcelamentos aprovados por esta casa, nessa legislatura, todas as multas geradas recebam o mesmo tratamento. Nós vamos requerer a responsabilidade, todos os vereadores, de quem gerou essa multa. Porque 3 milhões é bem mais que 2 milhões. E o critério é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, né? Se o parcelamento foi desnecessário, se a multa foi gerada de forma inconsequente, nós, como legisladores de Criciúma, responsáveis pelo dinheiro público, né, em fiscalizar, em cuidar do dinheiro público, deveríamos ter o mesmo raciocínio. E não fazer seletividade. Vale para aquele gestor, mas para esse outro não vale. Opa, aqui não, que é meu amigo, vou passar a mão na cabeça e etc. Então, isso me preocupa muito, quer dizer, uma tentativa de fazer um financiamento de 30 milhões, não é dinheiro de pontinho, de canastra, de boteco. São 30 milhões. Daria para adquirir 60.000 pontos de lâmpadas de LED. E Criciúma só tem 25.000. Então nós vamos enfiar onde essas lâmpadas? Ou tem coisa nisso? Então, esta planilha da licitação que aconteceu tem que ser investigada. Amanhã estarei de forma inédita, nunca fiz isso no mandato. Mas é gritante, vereador Júlio Colombo. O que foi aprovado nessa licitação, o que passou para comprar 5.000 lâmpadas, é gritante. Elas têm que ser luminárias de prata, ou de ouro, só pode ser, porque não pode. Então, com R$600, se coloca uma luminária dessa instalada, com R$600. Mas a melhor, a top, 50 watts, com relé fotoelétrico. Outra questão, pastor Jair, os braços que nós temos no município dá para serem aproveitados. O braço galvanizado dá para fazer economia. Se você compra essa quantidade absurda de lâmpadas, 25.000, dá para fazer economia. Então tem uma série de situações, né, que dizem que essa tentativa de financiamento é imoral. E por que urgência? Agora vamos pegar outro tópico.
Imagine que na nossa cidade houve um furacão Catarina, e toda a iluminação pública veio abaixo. É um bom motivo para urgência. E a gente, a toque de caixa, sem passar por nenhuma comissão, por análise nenhuma, aprovar 30 milhões de reais nessa casa. Se houvesse algum motivo que declarasse urgência. Não é o caso. Não é o caso. Então, apenas com o reforço da atual equipe da COSIP, criar mais um turno, criar mais uma equipe, apenas com o superávit daquilo que o cidadão já paga, daria, vereador Felser, até o final do mandato, de fazer tranquilamente os 25 mil pontos. Portanto, eu peço, senhores, que tome tento. A menos que prove o contrário, o que nós vamos votar aqui é imoral. Obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Registro a presença dos moradores do bairro Renascer. Obrigado pela presença. Renascer Coab Nova. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, membros da mesa, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui no plenário, gostaria de saudar todos os presentes. Eu gostaria de destacar a presença do Jorge, intendente do Rio Maina. Em nome do Jorge, mandar um abraço a todos os colaboradores da intendência, que apesar de os parcos recursos que lhes são entregues, tanto de máquinas quanto de homens, consegue, como se diz na gíria, se virar nos 30. E como eu tenho dito aqui, a subprefeitura do Rio Maina, ela poderia ser melhor utilizada, uma estrutura que poderia ser melhor utilizada pelo Paço Municipal. Mas hoje acreditamos, Jorge, nós estamos para votar hoje um projeto que vai contratar 14 homens, se não me falha a memória, de 10 a 14 homens que trabalham em máquinas, motoniveladoras. Então isso vai suprir uma lacuna que nós temos hoje. Então dizer que sua presença aqui foi pé quente. Também são 10 cargos, estão me corrigindo aqui o líder do governo. E também gostaria de agradecer o Gustavo da STC, que começou a fazer um trabalho hoje no Rio Maina na troca de ponto de ônibus, para que nós tenhamos ali um local mais decente para aquelas pessoas que precisam do transporte público. Nós estivemos visitando os 4, 5 bairros onde essa troca já foi efetuada, e é um trabalho realmente que, além de esteticamente ficar mais bonito, dá mais conforto para as pessoas que necessitam do transporte público. E no mais, dizer que essa casa ela tem muita responsabilidade. É difícil você ser vereador em certos momentos, você tem que tomar decisões, mas esperamos que todas as decisões que nós tenhamos que tomar, ela convirjam para bem-estar do cidadão cristimense. Boa noite. Com a palavra o vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui na galeria, pessoal da Associação de Moradores e Amigos da Coab Nova, lá do Renascer. Senhor presidente, eu trago a essa tribuna 3 preocupações para a nossa cidade de Criciúma. Cirurgias de coluna, cirurgias de correção de tratamento de cirúrgico de sling, tá? Tratamento cirúrgico de sling é para aquelas mulheres que têm a bexiga baixa. E também quero falar desse tratamento que eu até conversei com o nosso nobre colega vereador, que também é médico na nossa cidade, que faz um bom trabalho, e é geriatra, né? Um médico que mais tarde vai cuidar da gente com a idade. Esse tratamento cirúrgico, né, de incontinência urinária em mulheres, a cirurgia do sling vem ganhando rápida aceitação no meio médico como cirurgia de eleição para o tratamento de incontinência urinária em mulheres.
pelo formidável resultado de sucesso que apresenta o índice da cirurgia de 75% a 90%. E na nossa cidade de Criciúma, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos, em média, 250 a 300 mulheres na fila, esperando por essa cirurgia, e nós não temos especialista na área. Ou seja, nós temos cerca de... E que leva na fila, esperando, em torno de 2 anos, esperando para fazer uma cirurgia, a mulher perdendo a urina, olha o quanto é desconfortável, né? E espera numa fila entre 2 anos a 2 anos e meio. Então essa é uma preocupação que eu trago para esta casa, e também trago uma preocupação que até estou fazendo um requerimento para pedir que a Secretaria Regional de Saúde do Estado venha a esta casa para dar alguns esclarecimentos sobre as cirurgias também de colunas. Que nós temos pessoas na fila de espera há 5 anos para fazer uma cirurgia de coluna, que é liberado uma cirurgia por mês, sem contar dos que entram pelo meio judiciário. Então, nós estamos fazendo um requerimento, solicitando que o Estado venha também a essa casa para dar esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem servida ao vereador Edson do Nascimento. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à mesa que retirasse, se fosse possível retirar o requerimento 367/2019, que foi aprovado aqui ontem nesta casa, a indenização, foi um projeto que passou por essa casa, a indenização, onde vai indenizar aqueles 2 terrenos, justamente onde a gente ia pedir esse requerimento aqui. E como a nossa comissão de obra ela é muito ágil, o nosso presidente já foi na frente e já conseguiu, então agradeço ao Salésio Lima, né? Eu acho que quem ganha é a região. Então eu gostaria de pedir para que retirasse, senhor presidente, o requerimento 367/2019. Será atendido em pleno, vereador. Requerimento número 364/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: envio de expediente ao prefeito municipal solicitando, primeiro, cópia da manifestação de interesse público protocolado sobre o número 5384-252/3, de 29 de agosto de 2018, a respeito da coleta e destinação de resíduos sólidos feita pela empresa Kyocera do Brasil. Segundo, quais as razões do arquivamento da referida manifestação? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento, ele visa buscar informações, porque nós vamos passar... Está saindo som, não? Nós vamos passar pela licitação da coleta e destinação dos resíduos sólidos de Criciúma, da coleta do lixo. Isso está previsto para 1º de novembro. E acredito que é um assunto de interesse de todos, de toda a sociedade, do conjunto de vereadores. Ora, se uma empresa faz uma proposta para o município e depois reitera essa proposta chama-se manifestação de interesse público. Basicamente seria o seguinte: olha, nós compramos o lixo de Criciúma. Basicamente essa é a proposta, certo? Isso envolve um investimento na faixa de 50 milhões e por aí afora. Então é preciso que a gente conheça, vereador Paulo,
essas propostas, essas novas tecnologias, porque nós já tivemos aqui vários debates, o professor Mário Guadanin já esteve aqui, e todo mundo sabe que o resíduo sólido ele está sendo enterrado em Criciúma. Como ele tem valor, ele tem... Na verdade, a gente pode usar uma figura de linguagem e dizer que em Criciúma se enterra dinheiro, quando ele poderia gerar recursos para a sociedade. Ele poderia gerar energia elétrica, ele poderia cobrir, por exemplo, toda a iluminação pública de Criciúma, e por aí vai. Então eu gostaria, com esse requerimento, saber como que foi essa proposta, qual foi a análise que o município fez dessa proposta, da Kyocera do Brasil, porque certamente virão outras propostas. E até 1º de novembro nós temos que formar opinião sobre aquilo que é melhor para Criciúma. Que tecnologia seria mais adequada? Existe uma tecnologia, por exemplo, diferente de biodigestão, que gera biofertilizante, que gera energia elétrica a partir do lixo. Existe uma tecnologia chamada de pirólise térmica, que é a mais avançada do mundo, nem queima e nem enterra o lixo. Esse processo, só para os senhores que estão escutando entender, aceita até lodo, aceita até pirita, e pirita nós temos muita em Criciúma. Então tudo isso transformado em energia elétrica, dinheiro. O retorno do investimento desse, de uma tecnologia dessa, vocês podem ler por aí, por exemplo, que a Suécia está comprando lixo. Comprando lixo. E nós estamos enterrando. Quando você enterra, tu gera um passivo ambiental. Lá na frente alguém vai pagar essa conta. Os nossos filhos, nossos netos vão pagar por esse lixo enterrado. Bom, então é necessário a gente saber que tipo de proposta veio para o município e que tipo de... Por que arquivou? Quer dizer, já que a empresa não recebeu nenhuma resposta de volta, deveria, né? Deveria receber algum tipo de resposta, porque agora vão pipocar novas propostas até 1º de novembro. Vão pipocar interessados. E nós precisamos ter algum conhecimento do assunto. Eu sempre digo aqui, brincando, que há uma lenda que depois que você se elege passa a entender de todos os assuntos. Isso é uma lenda. Então nós agora vamos ter que entender um pouquinho de lixo para poder opinar, para poder discutir a licitação prevista para 1º de novembro. Então é nesse sentido, senhor presidente, que eu gostaria que essas informações viessem para esta casa. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 365/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que responda se há possibilidade ou se existe estudo nesse sentido visando desapropriação de imóveis particulares para abertura da rua SD 0902, bairro Dembosque. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 366/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de construção de uma lombada na rua Manaus, em frente ao CEIM Professor Vandete Nunes Lima, localizado no bairro Brasília. Em caso de resposta afirmativa, qual a data para a construção? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 661/19, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Assunto: instalação de placas de sinalização para redução de velocidade na rua Virgílio Mondar, distrito do Rio Maina. Indicação número 666/19, de autoria do vereador Paiol. Assunto: pintura de faixa de pedestres na rua Virgílio Mondardo, de frente à Agropecuária Rio, e também próximo à padaria e mercearia 3L, no distrito do Rio Maina. Requerimento número 368/19, de autoria do vereador Ademiro Norato. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe quando será construída a ciclovia na rodovia Luiz Rosso,
entre os bairros da Agostinho e Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra do vereador proponente e vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que nos assistem aqui em casa e nos acompanham aqui nas galerias. Eu faço esse requerimento pelo seguinte, porque quando já foi feita essa revitalização há 6, 7, 8 anos atrás, ela continha nessa área ali também, como no Morro Estevo, uma região ali também, vereador, que o senhor já pediu também, até hoje não foi mexido, uma ciclovia para realmente aquelas empresas, para ter mais segurança para todos os pedestres e para a turma também poder ir trabalhar de bicicleta para ter mais segurança. Pois bem, quando foi feita essa reforma, não foi executado essa parte da ciclovia. Em segundo ponto, foi feito todos uns reparos, alguma coisa, e também não foi mexido nada. Então, provavelmente agora vai ter uma nova revitalização lá, se bem que está sendo já cogitado pelo próprio município de fazer uma revitalização, porque já está toda condenada. Ou seja, não cobraram quando estava na garantia e agora vão pagar. O município tem dinheiro mesmo, está sobrando, vão queimar dinheiro, vereador Zairo. Isso é verdade. Não se cobra, as empresas fazem matrança, serviço porco, e depois não cobram essas empresas, não dão impedimento, vereador Salazio Lima, aquele seu projeto, as empresas que teriam que impugnar, cortar elas 5 anos aqui para não fazer serviço nenhum na região. Tem que botar aquele seu projeto, sim. Tem que botar para funcionar. Está andando, mas tem que fazer ele vir mais rápido. Então, assim, queremos então que nessa próxima revitalização que se faça realmente essa ciclovia nessa área. Né? Então, estamos esperando que isso aconteça pelo bem. Ali naquela região já foi atropelada nos últimos tempos, já umas 2 pessoas, teve até morte também. Então, eu peço assim para que os vereadores, os colegas, ajudem a aprovar esse requerimento e que a municipalidade realmente faça essa diferença e vá lá e construa, porque é simplesmente tachões e pintura. Tachões e pintura. Ou seja, não tem nem pintura hoje na própria rodovia. Coisa que você comentou semana retrasada, vereador Paiol. É isso aí, muito obrigado por essa aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, cedido ao vereador Zairo Casagrande. Questão de ordem, senhor presidente, para incluir na pauta de hoje meu projeto PL 9/2019, se for possível. Em votação, inclusão na pauta do PL 09. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É o projeto dos 270 alunos do bairro da Juventude, da meia passagem. É isso. Em votação, os favoráveis permaneçam com os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Requerimento número 369, 2019, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Assunto enviado e expediente ao prefeito municipal para que informe se existe a possibilidade de construção de uma ponte de concreto substituindo a de madeira existente na rua Maria Vieira Gervásio, bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 663 de 2019, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Assunto: substituição de lâmpadas queimadas na rodovia Luiz Rosso, no trecho entre a Cerâmica Elizabeth, no bairro do Agostinho, e o posto HG, na comunidade do HG, bairro Quarta Linha. Indicação número 664, 2019, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Assunto: pavimentação da rua Imigrante Venzon, bairro Tereza Cristina. Indicação número 665, 2019, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Monte das Oliveiras, bairro Verdinho. Requerimento número 370, de 2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe qual a data em que será realizada a manutenção da parte física e estrutural da unidade de saúde do bairro Mineira Nova.
O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, quero cumprimentar aqui o Jefferson da Silva, o Jefinho, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Loteamento Coab Nova, lá no Renascer. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, fiz esse requerimento, até porque é uma situação de que o poder público tem uma noção do que está acontecendo lá, principalmente nessa calçada que dá acesso a essa unidade de saúde, onde há um buraco na frente, e já aconteceu alguns incidentes ali, acidentes com idosos também. A pessoa, quando vai no posto de saúde, ele vai em procura de ser curado, né? Procura de um remédio, de um tratamento. Agora imagine tendo um buraco na frente que dá acesso à porta da unidade, um buraco onde aconteceu alguns acidentes com pessoas idosas ali. Então nós estamos solicitando o reparo, a restauração da calçada a essa unidade lá no bairro Mineira Nova. Ali também tem um problema sério com a queda de energia ali, então tem que fazer uma restauração na parte elétrica ali dessa unidade. E a estrutura física também, fazer toda uma reparação, uma restauração nessa tão importante unidade lá do Mineira Nova. Nós, até porque eu tenho acompanhado, a nossa assessoria tem ido em loco verificar alguns locais, né, onde tem a unidade de saúde, e este é um local onde precisa uma atenção da Secretaria de Saúde do nosso município, né, chama a atenção do nosso secretário, o Acélio Casagrande, para que possa realmente fazer essa restauração lá, vereador Paulo, lá na Mineira Nova, Salésio Lima, enfim, que é tão importante ali o acesso das pessoas, principalmente as pessoas idosas. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 052/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Na sessão anterior, o líder do governo solicitou a dispensa de pareceres das demais comissões, a qual foi aprovada com um voto contrário, conforme o artigo 116, e inclusão na pauta na ordem do dia de hoje, a qual, por não ter sido aprovada de forma unânime, restou para esta sessão conforme parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno. Esse projeto se refere com referência às lâmpadas de LEDs. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Ademir Norato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos assistem aqui, ainda em casa. Eu não podia me furtar de vir falar um pouco desse projeto. Nem poderia. Né? Dos juros são meio altos. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. COSIP. Sim, mas é para rir mesmo, vereador Aurélio. É para rir mesmo. Quando não se usa dinheiro próprio, é isso mesmo. A COSIP ela é superavitária, foi bem comentada e eu venho acompanhando. Eu tive diversos requerimentos e vocês sabem disso.
Eu sei a história da COSIP, ipsis literis, desde o princípio, o que ela fatura, o que ela faz, o que ela não faz e tudo mais. Tem dinheiro sobrando? Sim, vereador Zairo. E muito? Tem. Eu até faço referência também para a COSIP. Há pouco tempo atrás eu vim aqui, eu falei, uma licitação de mais de 3 milhões para a COSIP, iluminação, outra de 7 milhões, outra de registro de preço, também essas luminárias, COSIP, outra aditivo de 600 e poucos mil para luminárias, outra de valor unitário de 1.357 para cada luminária, tudo nessa linha COSIP. É o que eu digo para todo mundo, acompanhe o diário oficial. Termo aditivo de 1.400.000, de 1.900.000, na mesma linha. Falei dias atrás, tem uma licitação de mais de 7 milhões também, na mesma linha, lâmpada de LED. Então, eu acredito, se você fez o cálculo que dava para a ANREC, acho que vai dar para a Murel também. Com o que já veio aqui, e mais isso, vai ser mais ou menos isso. Né? E também, naqueles telhados da parte elétrica, lá 3 milhões e meio. Então, como ontem eu até comentei que vai ficar difícil para o governo de 2024 para frente, porque até 2024 vai estar tudo legal. Né? E ontem foi feito aquele financiamento que a gente fez ali, foi mais uma coisa errada, mas era necessário, infelizmente, com a garantia da União. Porque se não tivesse aquilo em dia, esses projetos não saem, porque é da garantia da União, está aqui. E aqui também fala, né, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, para que mais irresponsabilidade que isso tudo aqui, que esse projeto, que esse financiamento? É bom, mas como você bem falou, vereador Zairo, é muito caro. Se pegar só o lucro que está dando ali, os funcionários não dão conta de instalar, com o lucro que sobra, eles não dão conta de instalar as lâmpadas novas. Ela queimou, já troca. Como você disse, dá de aproveitar o braço? Dá sim. Ah, mas a bucha não é a mesma? Fabrica uma bucha, encaixa ali e deu para a bola. Nós vamos fazer para o município para economizar ou para ajudar a dar prejuízo? Então aqui, como eu comentei, 30 mais o que está por aqui, já uns 45 milhões. Pelo amor de Deus. Está muito complicado. Eu acho um absurdo. Desse aqui vão pagar em 5 anos, vai gerar em média de 3 vezes 8, 24. Pô, vai dar mais de 10 milhões, 15 milhões de juro. Em 60 vezes, para esquecer de uma parte sim. Vai dar quantos? 12, 14 milhões? 120 vezes. Ixi, vai dar vamos pagar 3 vezes a iluminação do Cristiano. Seu da parte. Vereador, eu não tinha conhecimento desses aditivos todos, mas o custo dessas luminárias é simplesmente assustador. Eu acho que nós vamos ter que tomar outras medidas, viu? Porque só ir questionar a planilha junto ao Ministério Público, eu acho que será pouco. É isso que eu gostaria de dizer. Perfeitamente. Está aqui, ó. Pregão presencial 086 2019. Está aqui os preços unitários. Aqui diz, né? Luminária LED de iluminação pública 100 watts, homologada no Inmetro. 50 peças a R$ 1.357, 67 mil. Isso é um preço unitário. Isso aqui foi uma compra de 50 lâmpadas. E assim vai. Cedo à parte também. Já estou concluindo, mas pode ficar à vontade. Obrigado pela parte, vereador. Até peguei o projeto da pouco para dar uma olhadinha, fazer as contas, depois do que o vereador Zairo passou. E, na realidade, pelos cálculos que nós temos aqui, nós estabelece aqui um 125% do CDI. 125%. CDI é uma previsão de 6,4%, nós estamos falando de 8% ao ano. 8% ao ano, num prazo de 120 meses. 10 anos. Se for financiado os 30 milhões, nós estamos falando que vamos ter um acréscimo de 13.071.000. 13 milhões. 80% de juro composto. É mais ou menos isso. Na realidade, se o projeto estabelece assim, aquele valor que vai pelo teto, nós estaríamos fazendo em torno de 20 milhões no total. Se for o teto, considerando os juros. Né? É uma operação de fato cara, tá? Muito cara. Nós tivemos aquele projeto no passado que foi vetado, nós alteramos, foi discutido em constitucionalidade, que ali previa que a previsão era que em 10 anos pudesse fazer isso gradativamente, para que não houvesse dispêndio para o município.
né? Existia uma previsão por conta desse investimento. E, de fato, fazer isso aqui agora, jogar para 10 anos para frente, com essa taxa, eu acho que onera. Se fizer isso gradativamente, de acordo com a própria economia, tu poder a cada ano evoluir, passa a ser um investimento muito mais interessante. Não há necessidade dessa coisa tão abrupta, de fato não há necessidade. E principalmente pelos custos, pelos valores que nós estamos falando. Acho que os valores são altos demais. Acho que tem muitas coisas que se poderia fazer ao longo do tempo de acordo com esse valor total. Eu também estou achando um pouco de exagero da minha parte, e aí eu estou me filiando aí aos discursos, né, tanto do vereador Zairo, que traz esse debate, e também ao vereador Edmir, e eu não poderia também deixar, conhecendo um pouquinho dessas contas, né, os valores que estão estabelecidos. É claro que tem um prazo de 12 meses de carência, que vai a um valor em torno de 358 mil, pelo que eu vi ali, e aí sim, a amortização em 108 meses, no total de uma parcela, parece-me, pela variação que se espera do CDI, que nós temos hoje, alguma coisa em torno de 900 mil reais o valor da parcela. Se o vereador presidente puder nos auxiliar, só para elucidar, são 300 e poucos mil durante o prazo de carência e parcela de 900 e pouco a partir de então, com amortização em 108 meses. Então, né, é isso, né, presidente? Então, realmente onera demais, é desnecessário, e a gente pode fazer uma programação de acordo com aquilo que a gente discutiu no projeto originário, lá em 2017. Né, que se faça em 10 anos esse trabalho, vereador Toninho. Não há necessidade de fazer tudo imediatamente e pagar uns juros, né, ao longo desse período de 13 milhões. Não há necessidade. Só para confirmar, talvez o vereador Mírio, presidente, poderia estar nos auxiliando na questão dos valores. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte também. Eu até às vezes pergunto, faço essa pergunta agora para quem está aqui, os vereadores e quem está acompanhando e quem está em casa. Se na sua casa você faria isso? Tendo dinheiro para comprar à vista, você vai pegar, não, vou comprar a prazo e vou dar 2 lâmpadas, vou dar uma mais de juro. Está sobrando dinheiro, então para que financiar? Essa economia, que até o vereador Toninho acabou de falar, que mas o retorno, ela vai dar economia? Vai. Ela tem 5 anos de garantia, ela dá um 40% da economia na conta de energia. Tudo bem que dá, mas só que no tempo todo de 10 anos, a lâmpada tem 5 anos de garantia, o projeto é para 10 anos. Ou seja, ela vence antes. Até vai ter que trocar tudo de novo. Só 5 anos de garantia tem essas lâmpadas, né? São bem falados. Cedo a parte, novamente. Mais uma parte, só para esclarecer ali. De fato, o cálculo que eu estou fazendo aqui é baseado na tabela Price. Os cálculos apresentados é a tabela de amortização, que é a tabela SAC, né? E é isso mesmo. Há uma redução, a parcela inicial é de 388 mil durante o período de carência, que paga só os juros da operação, e dali, a partir do 13º mês, começa com 988 mil, até na última parcela de 753, a última é 753. A última é 753, começa com 900, ou seja, eu fiz uma conta anterior baseada na tabela Price. Só que a proposta que se tem é a tabela SAC. O que não vai mudar muito é que começa uma parcela maior e vai reduzir, vai diminuindo o valor dela ao longo do tempo. O que, de qualquer forma, é uma taxa bastante elevada. Obrigado, vereador. Certo, fica na mesma coisa. Eu realmente sou favorável ao seu pedido. Sou contrário também a esse projeto. Porque é um absurdo isso aqui. Nós estamos enterrando o município e eu tenho dito. E nós vamos ver. Mais 2, 3, 5 anos... Tudo vai estourar e depois o povo vai dizer assim, foram avisados. Um abraço. Projeto então... continua em discussão. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores aqui presentes, todos que nos assistem, é uma das preocupações, das minhas preocupações, senhores vereadores também. Da mesma forma, projeto 052, acredito que algumas sobras que vêm acontecendo, vêm sobrando na tarifa da COSIP, daria para fazer a manutenção, fazer as trocas mensalmente, diariamente. A equipe, eu tenho certeza que sobrar 200 mil por mês, eu acho que se comprar lâmpada de LED, eu acredito que às vezes elas não conseguem fazer a troca, essa equipe que está hoje aí, né? Porque hoje já se compra as lâmpadas e tem uma sobra de recursos.
Então, aplicando o que se aplica hoje, mais a sobra, com certeza vai dar para fazer um trabalho de continuidade, de transformação e transformando a nossa cidade, né, com a iluminação pública. Financiar 30 milhões de reais e pagar 12, 13, 14 milhões de juros, e com a garantia de 5 anos, com as lâmpadas tem, daqui 5 anos precisava fazer mais um financiamento de mais 30 milhões de reais. Então, nesses 10 anos que viria a pagar o primeiro financiamento, nós iria entrar com outro financiamento para fazer as novas trocas. Vai haver uma economia, mas temos que efetuar o pagamento da dívida também. Então, por isso, eu me manifesto, meu voto é contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, vereadora Giovana, vereadora Camila, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, em especial quero cumprimentar o Jefinho ali, representante dos moradores ali da Coab Nova, do Renascer, todos os moradores que vieram prestigiar essa sessão hoje. E eu quero, antes de mais nada, antes de iniciar a minha fala, pedir aos nobres colegas vereadores que possam dar uma olhadinha lá para trás, para as galerias, porque ali são pessoas que serão beneficiadas diretamente com a questão das iluminações de LED. Por quê? Porque quando nós trocarmos toda a iluminação de LED do município de Criciúma, a previsão é de que haja uma redução de 40% no consumo. Só essa redução de 40% no consumo já paga, vereadores, em 10 anos, o financiamento que nós estamos aqui propondo a aprovar ou não. Então, só a redução que vai gerar com a mudança dos cerca de 30 mil pontos, vereador Zairo, não são 25 mil pontos, são cerca de 30 mil pontos de energia na cidade de Criciúma. Cerca de 5 mil já foram licitados, isso, 5 mil já foram licitados e faltam ainda 25 mil pontos. Então, como eu falei, essa mudança, e aí vem de encontro à lei que nós aprovamos, que essa casa aprovou, a lei que essa casa aprovou de proposição do vereador Júlio Kaminski, para que o município fizesse isso, para que o município, ao longo do tempo, fosse mudando as lâmpadas que hoje nós temos na iluminação pública por lâmpadas de LED. Essa casa aprovou por unanimidade, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto por unanimidade. Então, ou seja, essa troca de lâmpadas da iluminação que nós temos pela iluminação de LED vai gerar uma redução de 40% no gasto. Isso vai refletir diretamente na vida das pessoas que estão ali. Essas pessoas serão beneficiadas diretamente. Por quê? Porque amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, o prefeito vai poder reduzir a alíquota da COSIP, que é cobrada de toda a população de Criciúma. Inclusive nós, vereadores, quando pagamos a nossa energia em casa, pagamos lá a nossa contribuição do COSIP. Então, veja só, nós precisamos pensar, sim, no bem-estar do cidadão. Eu acho que essa casa, e o vereador Zairo traz uma discussão que é importante. Essa casa tem como uma das suas prerrogativas fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E nós precisamos, sim, fiscalizar. Eu acho que essa casa deve, sim, pedir, por exemplo, uma cópia do contrato da licitação de 7 milhões, né, e fiscalizar, ver se de fato aqueles cerca de 5 mil pontos de LED que foram licitados, que já foram adquiridos, se eles foram de fato entregues, se de fato eles estão sendo instalados, quem são as ruas, os bairros, as comunidades que estão sendo beneficiadas.
Quero lembrar aos colegas vereadores que, além da economia de cerca de 40% no consumo, a lâmpada de LED ainda melhora a própria iluminação pública. Nós temos aí exemplo do bairro lá, o São Roque já recebeu praticamente todo o bairro São Roque a iluminação de LED. Clareia melhor, melhora a questão da segurança pública. Então, eu repito, esta casa, e é importante esse debate, colegas vereadores, esse debate, a preocupação, porque afinal de contas nós estamos tomando um empréstimo. E quando a gente toma um empréstimo, a gente tem que pagar. Não é, vereadora Ademira, fundo perdido. Se fosse a fundo perdido, não precisaria pagar. Mas nós temos que entender também que esse empréstimo está sendo solicitado por causa da linha de financiamento que o governo federal abriu junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, que é o chamado Finisa. Então, nobres colegas vereadores, nós precisamos ter essa consciência de que, no final, quem vai ser beneficiado é o cidadão criciumense. Lembrando que só com a economia que se fará de cerca de 40% no consumo, no gasto, já se paga esse financiamento. Por isso que eu peço aos nobres colegas vereadores que aprovem este projeto, este financiamento. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jairo Casagrande, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom, senhor presidente, primeiro para esclarecer a origem dos recursos desse dinheiro, que não é o que foi colocado aqui nessa tribuna. Então, esse dinheiro trata-se de recursos próprios da instituição que vai financiar. Não tem nada a ver com Finisa, não tem nada a ver, certo? Então, temos que esclarecer as coisas aqui, senão a gente começa a plantar insinuações e inverdades. Então, a origem dos recursos, né? E nós não estamos discutindo aqui se deve ou não trocar as lâmpadas por LED. Isso é consenso, todos os vereadores concordam. O que nós estamos discutindo é que nós vamos jogar uma dívida tremenda para os futuros gestores, para os futuros prefeitos, sem nenhuma necessidade. Eu já demonstrei matematicamente que só com a sobra da COSIP, até terminar esse mandato, até dezembro do ano que vem, dá para substituir todos os pontos. Basta reforçar o time da COSIP, basta melhorar a equipe. Quer dizer, com o recurso que nós já temos, nós já estamos onerando o morador de Criciúma com a COSIP. Se em 10 meses sobrou 4.700.000, que dá para comprar quase 10 mil lâmpadas, nós precisamos de 25 mil, mais 10 meses, você compra mais 10 mil. E antes de terminar o mandato, sem financiamento algum. Então, o que nós não estamos discutindo aqui, se deve ou não trocar as lâmpadas de LED. Isso é consenso, todos os vereadores aprovam a ideia. O que nós somos contra é endividar o município de forma irresponsável, com mais 30 milhões. É isso. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Faz parte, né? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 10 votos a favor e 6 contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 053/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Na sessão anterior, o líder do governo solicitou dispensa de pareceres das demais comissões, a qual foi aprovada com um voto contrário,
conforme o artigo 116, inclusão na pauta da ordem do dia, a qual, por não ter sido aprovado de forma unânime, restou para esta sessão, conforme parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno. Esse projeto se refere à pavimentação das malhas viárias do município de Criciúma. Em votação o projeto. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, bem rapidamente, na verdade, acredito que esse projeto ele está praticamente de consenso de todos os vereadores, porque vem de encontro àquilo que nós tivemos, aquela reunião que nós tivemos junto com o prefeito municipal, junto também com a Polícia Militar, né? Este financiamento é para a pavimentação de ruas. Ruas essas, muitas delas foram apontadas pela Polícia Militar para que seja feita a pavimentação em alguns locais para melhor acesso da polícia militar, não só da polícia militar, mas do cidadão também, mas vai melhorar a questão da segurança pública, né? E também com este financiamento nós estaremos dando condições ao prefeito municipal, ao município de Criciúma, ao governo municipal, de fazer outras pavimentações que não foram contempladas com o primeiro financiamento do Finisa, né? Então nós temos inúmeros bairros que estão aguardando ansiosamente por essas pavimentações. Um exemplo está aqui, os moradores ali do Coab Nova Renascer, que estão aguardando ansiosamente por esse financiamento, porque há neles a esperança de que o bairro Renascer, a Coab Nova do Renascer, será contemplada também com ruas de pavimentação. Por isso, só para esclarecer os nobres colegas vereadores, acredito que, nesse caso, há mais que uma unanimidade de todos os colegas e pedir a aprovação, mais uma vez, desse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, especial Jeff e moradores da Coab Nova do bairro Renascer, isso é uma importância, até falando com o Jeff na prefeitura, e nós comprometemos a votar favorável a esse projeto sobre pavimentação em tantos bairros da nossa cidade, especial de vocês. Então, nos orgulha muito quando vem projeto para essa casa para levar pavimentação para os bairros da nossa cidade. E, vereador Potelec, líder de governo, não tenha dúvida que às vezes nos contrariamos, mas também somos favoráveis, e a maioria das vezes favorável ao governo, em alguns projetos que vêm em benefício da cidade. Então, declarar para todos vocês que meu voto é favorável. Tenho certeza que vai beneficiar muitas ruas e muitos moradores da nossa cidade. Essa é da parte, vereador. Vereador, eu pedi uma parte porque... Tá saindo o som? Tá, né? Vereador, tá. Eu pedi uma parte, obrigado pela parte aí. Queria aqui parabenizar o Jefinho, que nos cobrou lá quando a gente foi entregar a ordem de serviço lá no Renascer. Ele, como sempre, eu disse que ele é um cara que é um cameraman, né? Está sempre filmando as coisas. E lá ele nos entrevistou e a gente nos comprometeu, né, com isso. E é com muito orgulho, Jefinho, que eu subo aqui também, que eu venho aqui também, peço uma parte, também para dizer que o meu voto também é favorável ao povo da Coab Nova e do Renascer. Obrigado. Este vereador, você é da parte também, vereador. Da mesma forma, quero externar aqui meu voto, né, em favorável ao bairro Renascer e outros bairros que tanto têm procurado com mais qualidade de vida, saúde também, pavimentação requer isso. Então, por isso, o bairro Renascer e Coab pode contar com esse vereador que estão à disposição também. Obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Não tenho dúvida que os vereadores, vereador Ademir Honorato, também
nos colocando que o voto dele também é favorável. Então, estamos todos juntos aí, não temos dúvida que isso é em benefício de toda a cidade. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei legislativo PL 09/19, de autoria do vereador Jairo Casagrande, que dá nova redação ao artigo 27 da Lei 3.229, de 1995, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo urbano do município de Criciúma e dá outras providências. Tal medida visa permitir que os alunos dos cursos de aprendizagem industrial, cursos técnicos profissionalizantes, com carga igual ou superior a 200 horas aula, reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação ou pelo MEC, tenham abatimento nas passagens de ônibus. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Inclusão na pauta do artigo 102 do Regimento Interno. Assim esclarecemos que, neste momento, será deliberado o parecer de ilegalidade. Se for aprovado, o projeto será arquivado e, se o parecer for rejeitado, o projeto será discutido e votado ainda nesta sessão. Em discussão, o parecer de ilegalidade. Em votação, o parecer de ilegalidade. Votação liberada. Está a favor do parecer. Está a favor do parecer. Vamos discutir o projeto? Vamos discutir o projeto. O parecer foi 6 votos a favor e 10 contrário. O parecer foi rejeitado. Seis votos favoráveis e 10 contrários. Contrário para ser. Vai à votação? Sim. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Jairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu gostaria que os vereadores votassem mais muito à vontade nesse projeto, tá? Com toda a liberdade, com toda a tranquilidade. Esse assunto eu venho debatendo desde o início do mandato. Não é necessário mais argumentos. Tudo que tinha para ser debatido já foi ao extremo. E eu só gostaria que, em novas situações, vereador Feuser, quando se fizesse um acordo, e principalmente uma solicitação de toda a Câmara, a Câmara fosse tratada de outra maneira. Não em relação a mim, porque eu não me preocupo, sabe? Não estou aqui disputando mais um projeto. Vereador que apenas acha a medida interessante, importante, e ela já foi debatida por demais. Então, peço a aprovação dos senhores ao projeto. E fico aberto a outras conversas, a novos momentos. Mas eu acredito que, quando se faz um acordo, para as próximas situações, eu gostaria que esse acordo fosse cumprido. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, este projeto, com referência aí à redução da passagem aos alunos que estudam no bairro da Juventude, ele é muito importante, é um projeto social, mas é muito fácil a gente fazer um projeto usando o dinheiro dos outros. Eu vejo que eu trabalho numa empresa, eu sei as dificuldades que as empresas passam, e hoje, há pouco tempo aqui, eu acho que 2 semanas atrás, nós tivemos um projeto aí que não foi aumentado a passagem. Veja o sacrifício que as empresas fizeram para manter o preço da passagem no que está, e daqui a pouco nós começamos a fazer liberação. Hoje já tem para as pessoas idosas, já tem para alunos que estudam, e nós começamos a dar para todo esse pessoal. Daqui a pouco vai onerar o quê? As empresas, que hoje já se encontram em dificuldades. Então, eu voto contra esse projeto em função dessa situação. É bonito o projeto? É, mas só que vai mexer nos cofres das empresas que hoje estão passando dificuldades, e a gente sabe que não é fácil. Acho que o vereador Zário conhece muito bem a situação de cada empresa, ele trabalhou em banco, sabe quantas empresas já pediram empréstimo para suprir as necessidades delas. E as empresas de ônibus, como eu disse, não teve aumento de passagem, e o ano que vem certamente não vai ter, que vai ser ano político, e vai dificultar cada vez mais. Então, eu, particularmente, voto contrário a esse projeto. O projeto contém discussão. Com a palavra o vereador Odenir Portelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Colegas vereadores e vereadoras, mais uma vez. Bom, eu quero, antes de mais nada, colegas vereadores, aqui diante de todas as vossas excelências, dizer que não existe aqui nesta casa nenhum moleque, nenhuma criança. Todos nós, vereadores, somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E aí eu falo especificamente deste vereador que fala com vocês agora. Não sou moleque, não sou criança. Quando assumo um compromisso, eu vou até o fim, custe-me o que custar. Já assumi compromisso com diversos vereadores aqui, já fui tentada mudar o compromisso, não mudei, e tem vereadores aqui que sabem do que eu estou falando. Então, quando eu assumi um compromisso com esta Casa Legislativa, de que nós iríamos trabalhar para que esse projeto, que beneficiaria os estudantes do bairro da Juventude, os estudantes de aprendizagem industrial, especificamente os mais carentes da nossa cidade, que aí são atendidos pelo bairro da Juventude, pela Abadeus, e tem mais um outro, que dá em torno de 300, já lhe concedo uma parte, vereador, que dá em torno de 300, quando eu falei que nós assumimos esse compromisso, que nós íamos até o fim, assim fizemos e assim estamos fazendo. Eu tenho aqui nas minhas mãos, ontem eu retirei o projeto, o PE 36, porque o PE 36 era uma cópia exata do projeto que o vereador está apresentando. Não estou aqui discutindo o mérito do projeto, porque todos nós aqui somos favoráveis, vereador Júlio Colombo, ao projeto, ao mérito do projeto. Poxa, afinal de contas vão ser atendidos estudantes que mais precisam. Agora, eu empenhei a minha palavra com esta Câmara, com esta Casa Legislativa, e vou mantê-la até o fim. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu cobrei da Procuradoria do município, eu cobrei do secretário Arleu, eu cobrei do secretário Celito, cobrei do próprio prefeito Salvaro. Por quê? O projeto que foi encaminhado, o vereador Júlio, não foi aquilo que nós acordamos junto com as empresas do transporte coletivo, de que elas assumiriam a responsabilidade de não repassar para o usuário o valor, cerca de R$23 mil por mês, que causa de impacto, né, na redução dessa alíquota,
Então, elas assumiram o compromisso de não repassar por mês, tanto é que, se nós observarmos, não foi dado aumento, vereador Júlio Colombo, na passagem desse ano novamente, e o compromisso parece que ano que vem também não se dá o aumento. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos um projeto que já está nas mãos, já está na mesa do prefeito para ser assinado pelo prefeito, para que seja encaminhado essa casa, só não pode encaminhar um projeto quase que trata da mesma matéria, se tem outro tramitando. Então, sou obrigado a retirar o projeto e protocolar um novo projeto para que, então, ele seja discutido, votado e aprovado por essa casa. Conceda uma parte, vereador. O vereador, com certeza que ninguém duvida da sua palavra. O que foi estranho foi a forma, porque a Vossa Excelência ontem pegou e, sem comunicar aos vereadores, retirou o projeto. Carecia, e aqui... carecia você reunir os vereadores e fazer exatamente o que Vossa Excelência está fazendo agora. Então, assim, ó, a questão de ser líder do governo e ter o poder de incluir e retirar, não retira a prerrogativa de conversar com os pares. Então, foi isso que realmente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, não ficou assim palatável, para usar a palavra de um amigo nosso aí. Vereador, então, se essa é a questão, eu peço aqui, diante de todas vossas excelências, diante da transmissão que está sendo feita ao vivo, escusas da minha atitude. Mas, em momento algum, quisemos deixar algum vereador em situação desconfortável. O que eu estava cobrando, sim, porque havia também, de uma certa forma, uma forma de você pressionar o executivo para que logo fizesse o projeto e encaminhasse para essa casa, né? Porque nós não podemos, como eu falei, não tem como você estar tramitando dois projetos do executivo com o mesmo teor, tratar do mesmo assunto, né? Por isso que nós retiramos ontem o projeto e foi encaminhado, está lá na mesa do prefeito para ser assinado pelo prefeito, para que seja encaminhada esta casa, aí sim, beneficiando os alunos do bairro da Juventude, cerca de 300 alunos, que é o que é trazido, que foi trazido de informação para todos nós vereadores, que inclusive o prefeito assumiu o compromisso na reunião que nós tivemos lá com o prefeito na sala de atos, né? Porém, cria alguns critérios para que, especificamente, esses estudantes sejam beneficiados. Conceda uma parte, vereador. Obrigado pela parte. O vereador Júlio colocou muito bem, porque nós tínhamos acordado na sala da presidência, e a gente tem todo o respeito pelo senhor, só que a maneira foi muito errada e também o processo todo. Por quê? Porque quando nós acordamos, faz quanto tempo que já foi acordado? Da maneira que está esse ano, esse projeto, se nós não aprovarmos, esse projeto vai empurrar com a barriga até o final do ano. Por quê? Porque ele ficou nessa casa e a Procuradoria teve tempo, antes de mandar o projeto, para ter corrigido. Olha o tempo que ficou na casa para só ontem o senhor retirar esse projeto. Então, isso não justifica. Tenho o maior respeito pela vossa pessoa, mas não justifica, e o vereador Zairo está muito bem, porque ele tinha um compromisso assumido por nós, vereadores. O senhor empenhou a sua palavra, mas nós também empenhamos a nossa palavra. Então, todos nós, se serviu a carapuça para o senhor, serviu para nós também, porque nós não honramos com aquilo que foi acordado lá. Então, todos aqui estão na mesma coisa. Então, eu acho que, se erraram feio, da maneira que foi feito, de deixar um projeto errado na casa, transitar por tanto tempo para depois chegar ao erro. Então, nessa maneira é que eu acho que nós todos fomos penalizados. Obrigado pela parte. Eu até gostaria de esclarecer uma situação. Quando esse projeto chegou na casa, eu vi o projeto, e eles já, naquele momento, eu já alertei o município de que ele estava errado e de que ele não ia de encontro àquilo que nós acordamos. E de lá para cá tenho cobrado, e já tivemos algumas reuniões com a Procuradoria, aonde foi feito o projeto, né? Mas aí existe sim a necessidade, como eu falei, existe a necessidade de retirar o projeto existente e protocolar o novo projeto. Está aqui o projeto, está pronto, está na mesa do prefeito para ser assinado, ser encaminhado para esta casa. Gostaria, de repente, de, uma vez rejeitando esse projeto
hoje, né, o projeto que está em discussão, que é o PL 09, né, como eu falei, nada contra o projeto. Acho que o projeto, o seu mérito é legítimo, né, todos nós somos favoráveis. O problema é que você tem da maneira que ele está, ele traz um laço, ele dá uma abertura, vereadores. O projeto dá uma abertura que você não tem como saber o impacto que vai gerar. Com esse projeto aqui, nós sabemos que o impacto gerado é cerca de 23 mil e poucos reais por mês, que vai beneficiar 300 alunos, especificamente os alunos lá do bairro da Juventude, da Badeus e assim por diante. Do jeito que o projeto está colocado do PL 09, ele deixa aberto para que muitas pessoas possam ser, de repente, beneficiadas, até mesmo aquelas que não, de repente, não precisam. Por isso eu peço aos colegas vereadores para que nós possamos rejeitar esse projeto e aprovarmos, aguardarmos a vinda do projeto do Executivo, e aí fazemos a força-tarefa para aprovarmos ele em tempo recorde. Vereador, só um instante. Uma parte, vereador. É que tem uma sugestão de proposta de acordo, e acordo faz quem tem força. Quem não tem força não faz acordo. Que esse seu projeto seja protocolado e votado na segunda-feira. Aí nós retiraríamos o nosso de votação de hoje para fim de acordo. Protocolado e votado na segunda-feira para compensar todo esse tempo que ele ficou dormindo aqui na Câmara. Eu acredito que não vejo problema nisso, vereador. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos tratar do assunto interesse da mesa. Reaberto os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Bem, para efeito de acordo, vereador Toninho, será distribuída uma cópia do projeto que está vindo do Executivo. Ele será incluído na pauta de segunda-feira e votado, correto? É isso? Está claro para todo mundo? Não há dúvida? Com dispensa de pareceres, inclusão na pauta. Sujeito a sugestões e colaborações de qualquer vereador. Não que nós estamos aprovando um texto que nós desconhecemos. Então, cabe ainda qualquer vereador fazer sugestões, mas será incluído e votado na segunda-feira. É isso, senhor presidente? Em função disso, eu peço o adiamento da votação do PL... Não, retirado. Não, adiamento da votação do PL 9/2019. Obrigado. Será atendido pelo vereador. Não, por tempo indeterminado. Em votação, adiamento do projeto por tempo indeterminado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 019/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera o anexo 2º da Lei Complementar 203/17 para inserir cargos de gerente de pavimentação. Na sessão anterior, o líder do governo solicitou a dispensa de pareceres das demais comissões, a qual foi aprovada por unanimidade conforme o artigo 116, inclusão na pauta na ordem do dia, a qual, por não ter sido aprovado por unânime, restou para esta sessão conforme o parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Vamos. Sim. Tem que ver se vai ser aprovado. Abre no sistema aí. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para, em seguida, realizarmos a sessão extraordinária a fim de deliberarem, em segunda discussão e votação, o PLC-PL 019/19. Que é fácil, né? Tem que esperar um pouquinho para... Sim, sim. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Presta atenção, agora. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 16 e 17. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Presta atenção, hein? Não havendo expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos seus vereadores confirmação do quórum. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 019/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera o anexo 2º da Lei Complementar 203/17 para inserir encargos de gerente de pavimentação. Na sessão anterior, o líder do governo solicitou a dispensa de pareceres das demais comissões, a qual foi aprovada por unanimidade, conforme o artigo 116, inclusão na pauta da ordem do dia, a qual, por não ter sido aprovada de forma unânime, restou para esta sessão, conforme o parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Um minutinho, vereador. Pediu uma questão de ordem. Não, chega. Não, eu quero convidar todos para tomar café na café.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa questão de ordem é para convidar a todos os colegas vereadores para que na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, nós possamos tomar um café, todos nós juntos aqui no plenarinho, em nome de toda a nossa amizade, nosso companheirismo aqui dentro dessa casa. Obrigado. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para próximo dia 29 de julho do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.